Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Com a renda fixa mais atraente, muitas pessoas começam a investir na renda fixa, entram no mercado para investir na renda fixa ou então zeram suas posições na renda variável para investir na renda fixa. Mas existem alguns riscos na renda fixa e é sobre isso que eu vou falar hoje. Então eu vou elucidar alguns desses riscos para vocês hoje. Primeiro, risco de mercado. Depende do comportamento do preço do ativo diante das flutuações das condições do mercado. Nós podemos lembrar aqui dos títulos pré-fixados ou híbridos, os quais terão uma flutuação no seu preço de acordo com a alta ou a baixa da taxa de juros. E aí, se você vender esse título antecipado, você pode incorrer em um prejuízo. Ou se você segurar esse título até o vencimento, dependendo da alta que houver na taxa de juros, dependendo da alta que houver na inflação, você pode também perder dinheiro. O seu rendimento real será negativo. Risco do emissor ou de crédito. Quando os governos ou empresas não honram na data de vencimento ou pagamento dos títulos de dívida que emitem. Basicamente, o governo ou a empresa dá um calote naquela dívida. Risco de liquidez, associado à perda de rentabilidade no caso de crises financeiras ou perda de agentes dispostos a negociar os ativos envolvidos. Isso pode acontecer em ativos os quais, por exemplo, prometem uma liquidez, prometem que você vai conseguir sacar esse ativo quando você precisar, só que no momento que você vai tentar sacar esse valor, o qual você investiu, você não consegue porque não há liquidez, não há ninguém querendo comprar esse título, e aí você não consegue vender e transformar esse título em dinheiro. Risco cambial relacionado às variações da moeda nacional frente a uma moeda estrangeira. Isso acontece muito quando a pessoa se endivida em real para ganhar taxa de juros em outra moeda ou se endivida em outra moeda para ganhar taxa de juros em real. Por exemplo, o americano vai lá, se endivida em dólares, paga uma taxa de juros em dólares, aí pega esses dólares, compra reais para ganhar uma taxa de juros em real. E ele vai ganhar esse spread entre a taxa de juros real brasileira e a taxa de juros real americana. Mas existe a flutuação cambial. Então, por mais que ele vá ganhar mais juros nesse processo, se a moeda americana valorizar muito frente à moeda brasileira, ele vai acabar tendo um prejuízo. Risco de setor ou sistêmico. Consiste no risco a que o emissor está sujeito por pertencer a um determinado subsistema da economia. Aqui é parecido com o risco de mercado, só que no risco de mercado nós analisamos a economia como um todo e o risco de setor nós analisamos um setor, porque pode ser que determinado setor seja mais prejudicado do que outros setores. Vamos dar um exemplo. O setor de transmissão de energia, em um momento em que há uma alta nos juros, não é tão afetado. Mas o setor de construção civil, no momento em que há uma alta nos juros, é mais afetado. Ou um setor, ou até empresas específicas, as quais estão mais endividadas no momento em que há uma alta de juros, esse setor ou essas empresas vão ser mais afetadas do que outro setor ou outras empresas as quais não estão tão endividadas. E nosso último risco, risco de transferência de custos, representados pelos custos administrativos de seguros e comissões, entre outros. Às vezes você investe em um produto onde você vai ganhar uma taxa de juros real de 4%, mas com todas as comissões e todas as taxas cobradas por aquela instituição financeira. E aqui a gente pode até pensar na figura do imposto. Se você soma tudo isso, no final do dia o seu ganho real é zero, ou até em alguns casos negativo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido os riscos de investir na renda fixa. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima.